Olá, estranhos, tudo bom com vocês? Sim, você entendeu certo, você leu o título certo. O nosso maravilhoso vilão de Vampire Diaries, o Kai Parker, ele foi confirmado em um episódio de Legacy. Meu Deus do céu, eu tô tão feliz, Um dos personagens que mais faria sentido pra história aí, Vampire Diaries, que acabou ali na 6ª temporada, que não continuou a série, fica extremamente confuso em relação à aparição do Kai Parker, mas eu prometo que nesse vídeo eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Ele escolhe a Bonnie ao invés de escolher a Helena, né? Porque as duas estavam ligadas. A Helena só iria acordar quando a Bonnie morresse, só que aí já é outro caso. E aí, nesse momento, o Damon, ele arranca a cabeça do Kai Parker. E muitas pessoas não continuaram assistindo a série depois disso. E muita gente vem me xingar nos comentários desde o comecinho de Legacy, quando eu dizia que o Kai devia aparecer, e muita gente tentava me corrigir, falando: Aline, mas o Damon matou o Kai, não tem como o Kai aparecer porque ele morreu. Na cara de vocês, cadê essas pessoas aí que ficavam me xingando nos comentários? Cadê? Por isso que eu falo, assista a série até o final. Mas se você não, é só a quantidade de personagem que estava no inferno, né? Porque é algo que teve uma grande importância ali na última temporada da série. E aí o Kai, ele volta aterrorizando ali no final da série. E aí, depois de muita treta, a Bonnie Bennett, ela consegue prender o Kai novamente em um mundo prisão, com a ajuda das gêmeas que a gente já conhece, né? A Josie e a Lizzie, porque elas têm o poder, né? Como elas são do Gemini Coven, elas têm o poder de criar esse mundo prisão, e para isso também era preciso o sangue Bennett. E aí, por isso que as três conseguiram prender o Kai no mundo prisão. No, Bonnie! Mas ok, agora que você já sabe que o Kai, na verdade, ele terminou vivo na série, na verdade, ele terminou preso no mundo prisão, você consegue entender um pouquinho melhor o porquê o personagem deve sim aparecer na 2ª temporada, porque ele é a chave da fusão, ele é um cara que consegue sim dar as respostas que as gêmeas precisam em relação a essa fusão. Inclusive, tem até um momento em Vampire Diaries que a Caroline, ela está conversando com o Damon, e aí o Kai, ele começa a ironizar a situação, falando: peraí, alguém tem a solução pra vocês, alguém pode responder toda a questão da fusão pra vocês. E aí ele aponta pra ele mesmo, né? Tipo, euzinho, eu consigo fazer tudo isso. Por isso que aquele ascendente que as meninas, elas encontraram no final da 1ª temporada, ele tem uma grande importância, e por isso que eu sempre falava pra vocês que tava na cara que o Kai ia aparecer, porque na verdade aquele ascendente, ele é a chave pra tirar ele do mundo prisão. Então a gente já entra aí nas teorias, porque tá todo mundo comentando que o Kai vai sair do mundo prisão, aquela coisa, porém eu duvido que ele vai sair do mundo prisão, gente, porque assim, envolve muita coisa, e a Julie Plec, ela vai ter que tomar muito cuidado com a aparição do Kai Parker em Legacy. Porque é o seguinte, ele não é qualquer personagem. Eu não tô desmerecendo o Jeremy, a Freya que vai aparecer, nem nada disso. Porém, o Kai, ele foi um dos vilões mais temidos de Vampire Diaries. E aí eles conseguiram, né, vencer o vilão e prender ele ali no penúltimo episódio da série, certo? E aí a gente já sabe que muitos personagens, eles terminaram a série vivos, né? Nós temos a Bonnie, que ainda tá viva. Nós temos o Damon, que está vivendo a sua vida humana junto com a Helena, nós temos o Matt, enfim, nós temos muitas pessoas. E a Bonnie é uma pessoa que, assim, ela odeia o Kai, e ele não vai sair do mundo prisão
sem a ajuda da Bonnie, porque pra tirar o Kai do mundo prisão é necessário um sangue Bennett. Só que com isso tem várias brechas que a Julie Plec ela pode utilizar, porque sim, na Escola Salvatore pode ter um Bennett escondido, pode ser qualquer personagem que a gente não imagina. Quem sabe essa seja a oportunidade deles anunciarem que o pequeno Pedro é o filho da Bonnie, mas honestamente eu não acredito nisso, porque a gente sabe a tensão, a gente sabe ali a conexão que a Bonnie tinha com tudo isso, e ao descobrir que o Kai saiu do mundo prisão, certamente é algo que vai juntar todo mundo, é algo que envolve muitos personagens que não foram confirmados, personagens que não vai aparecer, porque se a Caroline descobrir que o Kai saiu do mundo prisão, ela vai correr pra Escola Salvatore. Se a Bonnie descobrir, o certo é a Bonnie aparecer também. O Damon também não ia deixar isso pra lá, a Helena também não ia deixar isso pra lá. Então por isso que eu acho que a Julie Plec ela tem que ter um extremo cuidado, porque como o Kai ele era um vilão, ele envolve muitos personagens. A Freya não é uma personagem que tipo, se ela desaparecer as pessoas vão correr atrás dela com medo dela fazer alguma coisa, não. Então é uma personagem que sim, ela pode fazer uma participação especial, porém como o Kai ele foi confirmado apenas em um episódio até agora, eu acho que a Julie Plec ela tá aprontando muita coisa. Então a minha teoria é que de alguma forma o lado dark da Josie comece a se potencializar e o Alaric vá ficando cada vez mais preocupado, e aí com isso eles têm a brilhante ideia de ir até o mundo prisão pra poder conversar com o Kai. Então eu não acredito que ninguém vai libertar o Kai. Eu acho que ele vai continuar no mundo prisão, gente, porque é só um episódio. Não tem como eles deixar o Kai solto no mundo aí, ninguém fazer nada e ele não aparecer mais. E aí eu não sei se vocês lembram em Vampire Diaries, porém ele é um personagem que ele sempre aparecia assim. Ele aparecia em um episódio e aí daqui 3, 4 episódios ele aparecia de novo com um plano assim mirabolante. Olha lá, até as motos concordam. E eu acho que a mesma coisa pode acontecer com o Legacy, né? Muitas pessoas estão dizendo que o Kai, ele vai aparecer bonzinho. Algumas pessoas já cogitaram até mesmo do Kai, ele ser um professor da Escola Salvatore. E aí eu só fico me perguntando, vocês não assistiram a outra série, né? Não é possível que vocês conheçam esse universo, gente, porque o Kai, ele não é bonzinho, ele é psicopata. Não tem sentido o personagem aparecer em um episódio sendo bom, querendo ser o tio das meninas. Não existe isso. Se a Julie Plec fizer isso, ela vai mudar completamente a essência e a personalidade do personagem. Nós não queremos isso. Então eu acredito que de alguma forma, quando as gêmeas chegarem no mundo prisão pra conversar com o Kai, ele comece a manipular elas, falando que ele é bonzinho, que colocaram ele injustamente, colocando a culpa, sei lá, em cima da Jo, em cima do Alaric, em cima da Bonnie, e comece a torturar elas ali, né? Na verdade, o psicológico delas, tentando mexer com elas, porque eles têm aí uma conexão de sangue, já que ele é o tio delas. E aí, no final do episódio, talvez elas acabem descobrindo quem ele realmente é, quem sabe ele mate alguém, quem sabe ele mate o Landon, né? Que ele pode voltar aí depois pra vida, e aí elas percebam que, na verdade, ele é realmente um psicopata e acabem não deixando ele sair do mundo prisão. E aí, com isso, eu entro em outro quesito, porque eu não acredito que o Kai, ele vai aparecer em apenas um episódio, porém ele é um personagem muito importante pra simplesmente aparecer no episódio 12 e depois não aparecer mais. Então eu acho que a história envolve muita coisa, e como essa temporada já tá tendo muitos acontecimentos, muitas histórias, eu acho que não é o momento de focar apenas no Kai vilão. Então eu acredito que esse episódio 12 talvez, mas só talvez, seja uma ligação para uma terceira temporada. Porque pensem só comigo, o Kai, ele sempre foi um cara manipulador, extremamente inteligente. Então pode ser que de alguma forma ele encontre uma brecha para sair do mundo prisão, e aí quem sabe no final desse episódio ele consiga escapar, mas sem ninguém saber, porque como eu disse para vocês, se as pessoas descobrirem que o Kai saiu do mundo prisão, os outros personagens vão ter que voltar.
voltar. A Julie Plec, gente, ela vai ter que tomar muito, mas muito cuidado com isso. E aí, quem sabe ele seja o grande vilão da terceira temporada e a gente tem aí o fechamento dessa segunda temporada com a apresentação do Kai, com o Kai chegando aí pra aterrorizar. E assim, eu acho que isso é extremamente possível, porque não tem como eles focarem no Kai, o grande vilão da temporada, ali no episódio 12, né, gente? Porque já aconteceu muita coisa, ele é um vilão importantíssimo e ele merece sim uma temporada inteira com ele aterrorizando, com ele sendo o vilão. Em relação ao Kai ser bonzinho ou não, eu acho que é uma coisa que tem que ser trabalhado. Muita gente vai falar pra mim, ai, mas o Klaus ficou bonzinho, o Klaus se sacrificou no final sendo um cara bacana. Concordo. Porém, até o Klaus chegar naquele estágio de bom moço, né, bom vampiro e tudo mais, ele passou por muita coisa, aconteceu muita coisa, ele teve uma evolução gigantesca e a gente não teve esse tempo com o Kai. Eu acho que não tá no momento disso. Se ele simplesmente voltar sendo um cara preocupado com as sobrinhas dele, não vai fazer o menor sentido pra história. Então a gente tem que pensar na história como um todo. Realmente, quem sabe se ele for o vilão da terceira temporada, como eu estou falando pra vocês, e aí com isso ele vai se aproximando das meninas, e aí aos poucos ele vai mudando. Eu até cuspi porque eu tô emocionada. Então, em relação ao Kai ser bonzinho ou não, tem que ter muito episódio, tem que ter muita história, tem que ter muita evolução por trás. E como é só um episódio, vocês me desculpem, mas eu não quero ver isso. Eu quero ver o Kai chegando, aterrorizando, matando muito sangue na tela. Ele mostrando o psicopata que ele é, entendeu? Em relação às meninas, realmente eu acho que eles vão até o mundo prisão, porque eles não estão aguentando mais, né, o lado dark da Josie. Porém, eu acho que as pessoas estão focando muito em relação ao lado dark da Josie e esquece do lado dark da Lizzie. Porque a gente fica muito... Eu fiquei pensando assim sozinha, porque eu também era assim, mas a gente ficava sempre pensando, ou a Josie é dark ou a Lizzie é dark. Mas por que as duas não são dark? Por que as duas não podem ser ter problemas psicológicos? Por que tem que ser ou uma ou outra, entendeu? E aí a gente vê uma ligação gigantesca delas. A gente vê que a Josie, ela tá se aprofundando cada vez mais na magia negra. Vocês vão ver bastante isso no meu resumo, que vai sair segunda-feira do episódio, que eu já assisti, mas eu não posso muito falar nesse vídeo pra não dar spoiler, né? Mas a Josie, ela vai se mergulhar cada vez mais nesse negócio de magia negra. A gente viu nesse último episódio ela machucada ali, a Lizzie também. Então eu acho que a gente tem que ter a consciência que as duas podem ter os problemas psicológicos do Kai, porém eu acredito que em relação da Josie é algo mais potencializado, entendeu? Mas não significa que a Lizzie também não tenha esse problema. Infelizmente o episódio só vai sair ano que vem, então a gente tem bastante tempo aí pra fazer várias teorias. Comenta aqui embaixo se você tem alguma teoria da apresentação do Kai nessa série. A gente já teve um momento no episódio 4 do MD pegando a câmera e mostrando o Kai. Então, meu Deus do céu, é isso que eu estou falando pra vocês. Não é qualquer personagem que tá simplesmente fazendo uma participaçãozinha e saindo da série. Nós estamos falando de um dos vilões mais temíveis. E eu fico com medo da Julie Plec estragar tudo isso. Eu fico feliz, mas ao mesmo tempo eu fico, Julie Plec, pelo amor de Deus, dá uma assistida aí nos episódios que o Kai apareceu pra você não fazer merda, querida. Eu só sei que quando o Chris Wood, ele postou no Twitter dele, gente, ele postou a frase Miss Me, gente, eu li aquilo na voz do Kai Parker. Miss Me? Eu já imagino ele chegando. Nossa, gente, eu já imagino ele chegando falando isso. Eu já imagino. Gente do céu, eu tô muito emocionada. Ai, eu não consigo mais nem falar. Eu tô muito emocionada, eu tô muito feliz. Vocês não têm noção o quanto eu torci pro Kai aparecer em Legacy. Assim, na verdade, vocês têm essa noção, sim, porque eu vivia falando disso e finalmente vai acontecer. Eu não vejo a hora de chegar nesse episódio. Mas calma, Aline, respira. Tem o episódio da Freya primeiro. Respira. Se você ainda não assistiu as outras séries, certamente você não entende esse sentimento que a gente tem. Então eu aconselho muito que você assista pelo menos as temporadas que o Kai apareceu. Tem vários momentos ali dele aterrorizando as gêmeas, dele tentando matar
matar elas. Tem muitos momentos das gêmeas crianças, então se vocês gostam das personagens em Legacy, certamente você vai gostar também de ver o nascimento delas e todo esse rolê aí. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like aí, me conta se você gostou aí da confirmação do Kai Parker em Legacy, que até agora eu não estou crendo, eu não acredito, gente, eu só acredito vendo. Já falei demais, desculpa, eu me empolgo demais. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!